Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Espero que esteja tudo bem. Boa noite. Aí na nossa transmissão. Boa noite. Boa noite, caros painelistas. Em primeiro lugar, estou acompanhando aqui a transmissão também, né? Voltou, agora parece que já estamos aí no ar para todos que estão nos assistindo. Então, eu queria iniciar esse painel de educação digital, o cenário da advocacia na atualidade, agradecendo em primeiro lugar a toda essa equipe maravilhosa da gestão, né, da nossa OAB, em especial os responsáveis pela organização, que é a Coordenadoria Geral das Comissões, na pessoa do Dr. Pedro Miranda, a diretoria da ESA, na pessoa do Dr. Marcos Vinícius, e sempre o apoio da nossa estimada Caixa de Assistência aos Advogados, representada pela nossa diretora Cláudia Prudêncio, a vocês, painelistas que estão aqui conosco, meu muito obrigada por aceitar esse convite, esse desafio, para estarmos falando de um assunto tão importante nos dias atuais, de pandemia, com tudo o que está acontecendo. E para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, né, desse trabalho, que em especial, né, a nossa Comissão de Direito Digital vem trabalhando aí há anos dentro da Ordem dos Advogados, aqui da Seccional de Santa Catarina. Eu queria apresentar para vocês um pouco do currículo de cada um desses grandes profissionais que vão estar conosco nessa noite, e são eles que são os responsáveis para fazer com que esse evento seja ainda melhor. A doutora Cristina Sleiman, ela é advogada e pedagoga, mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sócia da PEC Sleiman Edu, conselheira jurídica do Instituto eStart, sócia da PEC Sleiman Edu, foi ex-presidente da Comissão Especial de Educação Digital da OAB São Paulo, ex-segunda vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance, também da OAB de São Paulo, e é certificada pela Exim como DPO. A nossa estimada presidente da Comissão de Inclusão Digital, doutora Marli Miller Ferreira, tem sua formação em computação e direito, trabalhou no Departamento de Informática por 30 anos, nas Centrais Elétricas de Santa Catarina, advogada na área trabalhista e previdenciária, atua como presidente da Comissão de Inclusão Digital na OAB de Santa Catarina. Temos aqui o nosso querido também, coordenador de educação digital na Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina, Maurício José Ribeiro Rota, que é doutor e mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, graduado em Ciências da Computação, também pela UFSC, e em Direito pela Uniplac. Tem certificação em Proteção de Dados pela Syscontrol e Governança em Privacidade de Dados pela ABNT, membro e coordenador de Educação Digital também da OAB-SC, como já dito. E agora, o nosso estimado professor Coriolano Almeida Camargo, que é advogado, membro de honra nosso da OAB seccional aqui, tanto de Manaus, quanto membro também da nossa Comissão de Direito Digital, nosso membro mais do que especial. Ele é presidente da Digital Law Academy e foi ex-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance por alguns mandatos na OAB de São Paulo. O professor Coriolano em especial, já rendo as minhas homenagens e gratidão por essa participação, porque sei que é bem complexo reunir todos esses profissionais, né, da área nesse momento. Então, já de imediato, sem maiores delays, só apenas informando, nosso evento tem 90 minutos de duração, a palavra vai estar com vocês por 15 minutos para cada um, e vamos poder promover entre nós algum debate, alguma provocação que seja interessante, e já sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa ilustre e querida Cristina Sleiman. Cristina, está com você a palavra. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Sandra, agradeço imensamente o convite. Coriolano, um grande amigo, também já atuamos e continuamos atuando, sempre juntos, e avante, né, Cori? Maurício, Marli, também é um prazer estar aqui com vocês, e todos que estão nos assistindo, né, obviamente. Bom, eu sou um pouquinho suspeita para falar sobre educação digital, adoro de paixão, milito em educação digital, sou defensora e defendo essa bandeira há muito tempo.
E a gente não tem como falar da educação digital sem mencionar que vivemos há muito tempo já a sociedade digital, né? Falávamos em novas tecnologias, agora já são velhas, continuam surgindo novas, mas já são velhas, não é novidade que a evolução tecnológica, né? Mas nessa sociedade digital, nós temos um cenário de quê? Uma enxurrada de informação, né? Mas na contramão da enxurrada da informação, nós temos um problema de percepção, nós temos um problema de uma enxurrada também de sensações, uma sociedade que eu costumo dizer que, eu não sei se momentânea ou não, mas a sociedade da intolerância, né? Onde tudo se aflora, onde tudo parte para a briga, onde cada um tem mais razão do que o outro, se defende a democracia, mas não se respeita o pensamento do outro, né? do próximo. E isso é um problema, isso reflete na sociedade como um todo, né? Então, vejam, quando a gente fala de educação digital, a origem da necessidade da educação digital não é o ambiente digital, ela não nasce da tecnologia em si ou da própria internet, ela nasce do ser humano. Por isso que eu falo que antes das leis, antes da questão de responsabilidade, é um problema de valores, né? Então, outro dia eu estava com um colega também muito querido num evento e ele falou que ele discordava porque valores, ele fala que valores cada um tem o seu, cada família tem o seu, mas eu particularmente eu acho que existem valores universais, né? E eu defendo isso. São valores que se aplicam a todos e que nós devemos sim defender a permanência desses valores. Respeito ao próximo é um deles. Saber se colocar no lugar do próximo, isso serve para todos, independente da época em que a gente vive, independente do pensamento de cada família. E se assim fosse, se a gente conseguisse trabalhar mais essa cultura do bem, digamos assim, talvez não precisássemos de tantas leis, né? Mas isso é uma outra história, vai muito tempo, a gente sabe que mudança de cultura aí levam algumas gerações para mudar. Mas a gente vive também uma sociedade do imediatismo. Isso quer dizer que a gente fala com alguém e a pessoa você quer resposta na hora. E eu digo, a gente fala e quer porque a gente também acaba se tornando assim. Quantas vezes a gente manda uma mensagem por WhatsApp e o que você espera? Uma resposta imediata, né? E assim acaba mudando a sociedade toda, sejam crianças, sejam adultos, isso reflete na escola, isso reflete na relação pai, mãe e filho. Por quê? As pessoas querem solução na hora. Isso reflete na relação advogado e cliente, porque o cliente manda mensagem no WhatsApp no domingo à noite perguntando como está o processo dele. Então, vejam que transcende realmente quando a gente fala em educação digital, na minha concepção, isso é muito amplo, né? Não se limita a questões básicas, mas sim a questão relacionada a valores, relacionada à percepção e relacionada também à responsabilidade, e aí a gente faz o vínculo também com as questões legais, né? Então, por exemplo, é muito comum, e acho que isso é um dos assuntos bem polêmicos, bem muito discutido, muito lembrado em todas as discussões, que é a liberdade de expressão, né? Mas até hoje temos problemas com liberdade de expressão. Então, o ser humano, muitas vezes, ele deixa de fazer, ele confunde. E um exemplo é a liberdade de expressão. Ele confunde uma ofensa com liberdade de expressão. Ele esquece que eu não posso... eu tenho direito à liberdade de expressão, mas eu não tenho direito de invadir... Né? O invadir o direito do próximo vai me causar problemas. Então, é liberdade com responsabilidade de expressão. Então, fazer essa distinção é muito importante. Saber distinguir também a liberdade de expressão de um assédio moral. Então, isso reflete o quê? Isso reflete em ações trabalhistas, isso reflete em brigas familiares. Então, o direito de família também tem impacto trazido pelas novas tecnologias. Por quê? Potencializa, né? Então, aquela briga, às vezes, no âmbito familiar, seja uma briga até pela guarda de um filho, ela acaba extrapolando os limites da casa, os limites da família. As pessoas têm por hábito o quê? Hoje, tudo, reclamar na internet. Então, seja reclamar de um parente,
do marido, do filho, da mãe, né? Do filho em relação à mãe, isso que eu quis dizer, mas do consumidor em relação à compra que ele fez a um produto, a uma determinada marca. Então, antes de fazer uma crítica, ele faz uma reclamação, porque existe distinção, né? Eu posso fazer uma crítica que ela pode estar até vinculada a uma reclamação, mas aí entra também no âmbito de confundir a crítica com a liberdade de expressão. Na verdade, a gente fala o que quer, né? Você pode falar o que quer, mas a própria Constituição veda o anonimato, porque você vai responder, se extrapolar, então, esse valioso direito, né? No que tange às crianças, eu gostaria até de colocar as pessoas, a gente fala muito, né? A educação digital, assim como qualquer educação, tem que começar em casa. Então, nós somos exemplos, pai, mãe, tio, tia, primos, seja o que for, sempre o mais velho ele acaba sendo o exemplo para o mais novo. Isso não só para a criança, mas o jovem, o adolescente em si também. Mas as pessoas acabam, eu vejo muita discussão falando, não, mas isso a escola não tem nada a ver com isso, isso é um assunto de casa, educação é dos pais. Sim, educação é dos pais, mas hoje não se fala mais em educação tradicional. Eu ainda peguei a época de educação tradicional, hoje educação para a vida. A escola também ela tem o papel de educar para a vida. Então, o conceito de educação também tomou uma amplitude muito maior, né, do que nós tínhamos antigamente. E educar para a vida hoje, ela envolve o quê? Ela envolve relações no âmbito tecnológico também, né? Por isso que a gente fala em educação digital, também é responsabilidade das escolas. Então, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade da escola e, na verdade, é responsabilidade da sociedade, né? De toda a sociedade. Mas no âmbito escolar, então, o que acontece? A questão que pontua a necessidade da educação digital, ela transcende, então, os muros da escola, né? Então, ela acaba sendo uma relação muito ampla. Mas muitas vezes você tem um problema que acontece fora da escola e ele também vai refletir na escola no dia seguinte. Ele pode ter acontecido de madrugada, foi uma postagem que fizeram de madrugada. No dia seguinte, isso vai virar bullying dentro da escola. Não estou nem entrando no mérito de cyberbullying, do bullying mesmo, porque acaba sendo presencial, né? Mas, enfim, hoje nós temos, inclusive, a BNCC, né? Então, a base comum curricular, e ela traz o quê? Ela traz as 10 competências, ela traz as competências, e entre elas a cultura digital, mas essas questões de relação, ela não está numa única competência, não necessariamente da cultura digital, mas em várias que a BNCC trouxe. Por quê? É preciso ter competências e habilidades para identificar um problema, para identificar um risco e tomar a decisão mais adequada naquele momento. Então, isso, se for seguido o que realmente existe de proposta e toda evolução, porque tudo que evolui para o bem evolui para o mal e vice-versa, né? Então, ainda que os riscos evoluam também, ou a má utilização também evolua, o lado do bem também evolui, e a gente luta para isso. Eu acho que esses encontros que nós fazemos, as ações que a gente tem, não só nossa, mas o mundo inteiro, acaba contribuindo muito para isso, né? Então, quando a gente fala eu falei para vocês no lado de ajudar para que identifique o risco, a gente tem 2 papéis aqui, né? Então, para o usuário, seja ele independente da idade, mas para que ele não seja infrator e para que ele também não seja a vítima, né? Então, tem os 2 papéis, tem os 2 lados, e em algum momento ele pode até ser os 2, né? Nós mesmos podemos estar dos 2 lados, né? E é o que acontece que mesmo na questão legal, o desconhecimento da lei não exime de responsabilidade, né? O menor também, o menor não é isento de responsabilidade nenhuma. Para isso existe a vara da infância e da juventude. Para isso o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que tudo que é considerado crime para o adulto, né, chama-se ato infracional quando praticado pelo menor. Mas será que também a gente vai punir por tudo que o jovem faça? Se ele nem sequer teve a oportunidade de conhecer, de ser orientado, de receber essa orientação? Por isso que o papel de orientar
em relação às relações virtuais é muito importante, né? Então, eu sempre digo que não existe o mundo virtual e o mundo real. O mundo é um só. O que existe é o ambiente virtual e o ambiente físico, né? E as consequências do que a gente faz em qualquer um dos dois é bem real. Então, a palavrinha real, para mim, fica junto com consequências, né? Mas em relação à distinção, é ambiente virtual, tecnologia apenas um meio, e a lei vai se aplicar aí à nossa conduta. Então, na escadinha, eu sempre digo que valor vem primeiro, e depois do valor, a gente segue na questão também das leis, né? Da responsabilidade. Em algum momento, as duas se abraçam. Mas o ideal realmente seria que a gente conseguisse que as pessoas agissem preventivamente ou agissem primeiro pelo respeito e depois preventivamente por medo das leis, né? Para não sofrer aí as eventuais consequências. Um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar é que falei aqui até das relações em relação, né, voltadas para a escola, mas a gente sabe que na prática o adulto também precisa de mais da educação digital, né? Então, em todos os sentidos, e seja para a prevenção de fraude, prevenção aí de N situações, mas também para que ele não seja infrator. Então, tudo que a gente fala para o jovem se aplica para nós adultos também. O jovem ele tem a oportunidade de aprender na escola e o adulto ele acaba aprendendo muito no ambiente de trabalho, nas ações de segurança da informação, porque muitas vezes elas estão relacionadas, algumas empresas levam esse assunto agregando o fator jurídico, né, o fator de responsabilidade, as questões aí que envolvem essas relações. Porque sempre que a gente se apega um pouco ao lado pessoal, a gente consegue mostrar o lado profissional, o âmbito corporativo. Mas, enfim, mencionei isso por quê? Porque nós somos exemplo. Eu vejo isso muito pelo meu filho, tudo que a gente faz aqui em casa, ele acaba replicando as nossas atitudes e ações. Já falei outro dia para algumas colegas que o meu filho sabe falar o que é LGPD, o que é um DPO, o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Então, olha só, eles prestam muita atenção no que a gente faz e a gente muitas vezes acaba cometendo alguns pecadinhos digitais, como diz minha sócia Patrícia, mas eles acabam por replicar. Então, é muito fácil a gente falar, não brigue, não xingue, cuidado nos grupos de WhatsApp, e aí a gente está lá na frente dele, pega e xinga alguém no WhatsApp, manda mensagem xingando, e o seu filho está do lado vendo. Então, essas atitudes fazem diferença. E, por fim, para finalizar aqui, que o meu tempo está se esgotando, tudo isso traz impacto na advocacia também, né? Em 2 pontos. Primeiro, porque o advogado também tem que aprender, a gente também tem que pensar, enquanto advogado, cuidado com os dados pessoais, agora que nós temos também uma lei, mas não precisava da lei para a gente ter que tomar cuidado com esses dados, a gente já tinha que tomar antes. O que muda agora é que tem uma multa por trás dessa lei, né? Então, nós temos uma efetiva aí, fiscalização em relação a isso. Mas os cuidados já deveriam ser tomados. Mas tem outro impacto também, né? Por quê? Porque acaba trazendo questões na própria advocacia no sentido de trabalho. Então, nós temos a maioria das relações ou processos que envolvem hoje as questões que a gente lida acaba envolvendo provas digitais, acaba envolvendo questões comportamentais. Então, isso traz impacto na nossa atuação também. Então, são 2 vertentes. Uma, enquanto ser humano, né, que a gente tomar cuidado para não ser infrator e também não ser vítima, e a outra é no âmbito da própria advocacia. Então, temos várias atuações, remoção de conteúdo, essas questões relacionadas à liberdade de expressão, publicação de fotos, né, entre outras questões, e agora, mais recente, um novo, eu não sei, não posso dizer uma nova área de atuação, porque não é uma nova área, mas um novo nicho, que é lidar com os dados, proteção de dados pessoais, né? Eu acho que isso ainda vai ter aí muito o que se discutir, ok? Eu acho que estou no meu tempo aqui certíssimo, porque eu coloquei um cronômetro na minha frente, e acho que para o nosso início aí de bate-papo, é o que eu gostaria de colocar aqui no grupo. Muito obrigada, Cristina. É sempre bom, muito bom estar te escutando e dá uma certeza ainda maior que a gente tem que servir realmente de exemplo
e trazer e construir, realizar mais ainda, né? Trabalhos como este que nós estamos fazendo. Você falou algo muito importante, que eu não vou provocar o debate agora, mas vou deixar ao final para que o professor Coriolano, na apresentação dele, que recentemente, né, na última conferência da Digital Law, eles puderam trazer muito, que é essa questão da liberdade de expressão versus a agressão de expressão, dos valores universais, da moral que está em constante mudança, mas em hipótese nenhuma justifica qualquer tipo de atitude ou de ações extremistas, discursos de ódio e tudo que nós estamos assistindo por aí. Então, você tem total razão. O trabalho da BNCC, no sentido de trabalhar nas grades curriculares, eu já venho conversando com alguns reitores de universidade, de escolas, que essa discussão ela tem que ser em conjunto com a formação da criança. O adulto agora ele tem que buscar a reciclagem nesse sentido, ele tem que fazer aí entrar de novo para a escola, é mais ou menos assim, agora a gente volta para a escola para aprender a base e poder seguir, de fato, construir uma sociedade digital justa, ética e democrática. Então, assim, muito obrigada. Já passo em seguida, porque a doutora Marli vai poder falar justamente sobre esse, o que os advogados, o que está acontecendo aí na inclusão digital. Doutora Marli, a palavra é sua. Pode seguir aí com o debate. Boa noite a todos. Eu vou tentar passar um pouco da minha experiência dentro da inclusão digital, desse tempo em que eu estou lidando com tantos advogados, e que isso possa, de fato, contribuir na construção de uma justiça, de uma educação digital melhor. Como presidente da comissão, sou responsável pela comunicação entre os advogados e os sistemas jurídicos existentes, né? Tanto na esfera federal, comum, criminal, justiça eleitoral, justiça de trabalho, etc. Então, qual é o nosso trabalho? A gente atua e dá uma assistência a todos os sistemas existentes no Brasil, que não são poucos, tentando auxiliar os nossos advogados. Eu escutei, não sei se foi umas 2 semanas atrás, uma frase muito interessante, que um professor que estava dando aula disse que a maioria das pessoas deu entrada nesse mundo pelo modo analógico, e de repente a gente está vivendo no mundo digital. E é complicado, principalmente para quem nunca lidou, e de repente tem que lidar com tantos aplicativos, com tantos sistemas, com tanta, né? E com esse advento da revolução tecnológica, mudou a forma até da gente se relacionar. O que a nossa inclusão faz? A gente tem uma central de relacionamento, em que as pessoas estão treinadas para poder ajudar esses advogados, e a gente tem, durante todos os dias, N problemas. Às vezes não é nem o sistema, às vezes é a pessoa que está do outro lado da tela, e a gente tem que ter empatia e paciência para atender esse advogado que precisa peticionar, que precisa fazer com que o seu recurso seja peticionado no dia correto, para não perder prazo. E isso é complicado. Como a doutora falou, é cliente ligando domingo, mas é advogado ligando no domingo desesperado também. É advogado ligando sexta, às 11 horas da noite, ou 15 para meia-noite, porque não conseguiu peticionar. E, às vezes, o problema, como eu já falei, não estava no sistema, está nele mesmo, tá? Muitos dos nossos colegas não estavam preparados para essa nova tecnologia. E, com isso, virou o nosso grande desafio. Permitir que um maior número de advogados tenham acesso de forma integral a todos os sistemas, e tentando capacitar eles, de alguma forma. Apesar de que tudo que é feito nos sistemas, esses que são do nosso dia a dia, a gente coloca na página da OAB, que muitos colegas não leem, mandamos via e-mail, que também muitos colegas não leem, né? E tentamos, dessa forma, nivelar os advogados. Um grande desafio começou muito grande para a gente ano passado. Não sei se todos aqui sabem, existia na Justiça Comum um sistema chamado SAGE, e, de repente, resolveu-se migrar para um outro sistema do Tribunal de Justiça, que chama-se EPROC. Quem que quis esse sistema?
todos os advogados pediam, todos os presidentes de subseção pediam. E o próprio TJ achava que pagar aquela mensalidade por mês para esse sistema que estava vigente era um dinheiro exorbitante e que a gente podia ter uma tecnologia muito mais fácil e muito mais à mão, sem ter tanto gastos. Só que, com isso, os advogados que já estavam preparados e já estavam treinados para esse outro tipo de sistema, o que aconteceu? Eles não estavam acostumados, eles não tinham conhecimento. E isso foi um grande impacto entre nossos advogados de Santa Catarina, e principalmente um problema que surgiu agora 1 mês e meio para cá, de a gente ter 30 ligações por dia de advogados de fora de Santa Catarina. Porque quem lida hoje em dia com a Justiça Comum e Justiça Federal, eu conhecia esse sistema do EPROC. Agora, quem nunca lidou com a Justiça Federal e só lidava com a Justiça Comum no Brasil inteiro, eles não têm... Foi um impacto muito grande. Tem gente que me liga do Sergipe, tem gente que me liga da Bahia e me liga no sábado, me liga no domingo, desesperado. Muitas vezes a gente tem que usar aplicativos para acessar o computador do advogado lá em Sergipe, para poder ele ver como que se faz para poder entrar nos sistemas. Superadas essas dificuldades nossas nesse último ano de implantação, deparamos ainda com vários colegas nossos que ainda continuam com muitas dúvidas, e ainda mais que é um sistema que ele está sendo aprimorado. A gente sempre aproveita esse monte de queixa que tem todos os dias na central de relacionamento, ou para mim pessoalmente, via WhatsApp, via ligação, e a gente leva esses aplicativos, essas dúvidas, esses questionamentos, essas mudanças, para dentro do TI, do TJ, para ver se existe viabilidade e para ver se existe possibilidade de arrumar e de fazer com que esse aplicativo fique mais fácil, esse sistema fique mais fácil para eles poderem trabalhar no escritório no seu dia a dia. A gente conta aqui em Santa Catarina com muitos advogados acima de 50 anos. E eles não estão preparados para esse boom que está vindo, eles não têm paciência. Muitos deles usam o estagiário que é mais novo para poder fazer o peticionamento, para poder entrar dentro do sistema, e eles não têm interesse, e isso é complicado. Eu me incluo nessa faixa dos 50 para cima, mas eu sou uma pessoa que me formei e vivia a tecnologia, a mudança da tecnologia. Eu digo que aqui na minha casa é uma coisa muito engraçada, porque às vezes estão as meninas usando, das minhas filhas e as amigas usando o computador, acontece alguma coisa no computador delas, peraí que eu vou chamar a minha mãe vai arrumar para ti. E aí as meninas ficam tudo, nossa, tua mãe? Porque eu para ela já faço uma parte em que sou jurássica, né? E existe muito advogado, que realmente não tem mais paciência de aprender mais nada. Bom, gente, com todas as reflexões e querendo sempre ser facilitadora para advogado, porque eu acho que, eu esqueci até de dizer passando, eu também sou formada em pedagogia, então, eu sou formada em pedagogia, eu dei aula 10 anos na universidade, dos pacotes da Microsoft na época, e quando eu fui instalar na Celesc, toda a parte de informática da Celesc, eu dei treinamento a todos os funcionários. E eu lembro que quando eu entrei a primeira vez na agência de Joinville para treinar o pessoal, eles achavam que eu estava chegando lá de Florianópolis para tirar o emprego de todo mundo, porque eu estava acostumada a fazer cálculo em calculadora daquela, nem era nem elétrica, era uma que eu não sei se o pessoal conhece, era de manivela. Então, quando viram o computador na frente deles, foi um impacto muito grande. E daquele momento em diante, eu me coloquei no lugar de todos eles que eu treinei a minha vida inteira. E o meu atendimento hoje com advogado é com essa empatia, no sentido de que, se eu tivesse sentado do lado de lá e não tivesse conhecimento nenhum, como que eu estimularia esse advogado, como que eu chegaria
a estimular a ele ter uma educação digital. E é nisso que em todos os meus atendimentos, eu penso e prezo. Tá? Então, eu gostaria de agradecer. Eu sei que eu não estipulei meu tempo, porque eu estou também com meu cronômetro ali, mas eu acho que era isso que eu gostaria de passar e participar nesse grupo. Obrigada. Marli, muito obrigada aí por dividir conosco, né? E é sempre importante também não só falar, mas são os cases, é o que está acontecendo na realidade, né? Então, quando você falou aí, vou roubar aí os seus, complementar contigo, vamos fazer uma troca aqui positiva. Eu acabei ficando com uma reflexão aqui sobre educar com noções básicas para a gente construir uma justiça digital melhor. Eu acho que esse é o desafio da inclusão, não é isso? Talvez esse seja o desafio da inclusão digital, porque estamos numa sociedade de transformação. No Brasil, o país está envelhecendo, então as pessoas por exemplo, você está colocando pessoas acima de 50 anos, mas nós temos até pessoas mais jovens que têm uma certa relutância com o digital, com o tecnológico. Nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, existe uma série de fatores, né, que estão sendo questionados. Então, né, você acha que você poderia até falar um pouquinho, por exemplo, desses excessos que estão acontecendo, das dificuldades, só te dar mais esse minuto, por exemplo, na questão das salas virtuais, das audiências virtuais. Então, fala só um pouquinho mais disso para a gente. Essa é uma experiência muito engraçada que tem acontecido. Eu confessei para a Sandra que eu tenho feito muitas audiências nessas últimas semanas em salas virtuais. Eu atuo na área trabalhista e previdenciária, então atuo mais com reclamante do que reclamado. Então, o que acontece? São pessoas simples. É uma faxineira que usa o celular para mandar mensagem, para receber foto, para mandar videozinho e deu. Ela não sabe o que é um Zoom. Ela não sabe o que é um Google Meet. E esses são os aplicativos, fora o aplicativo do TJ, que é um especial deles para fazer as audiências. Então, eu passo mais tempo tentando fazer com que ela entenda no celular dela que ela tem que usar esse aplicativo, que ela não pode, ela tem que tomar cuidado com a câmera e com o microfone. Várias vezes eu estou na audiência, a minha cliente está dançando. Aí eu mando pelo WhatsApp, olha, nós estamos vendo você dançar. Ou ela está sentada, até com fone para a audiência, a filha pula no colo e quer tirar o fone para escutar. E ela fica toda perdida. Ou então ela começa a falar e ninguém escuta nada. Aí todo mundo começa a dizer, liga o microfone, ninguém está ouvindo. Tá? E isso é umas coisas muito, muito engraçadas que está acontecendo. Quer dizer, a própria pandemia provocou com que a gente tivesse audiências virtuais, mas as próprias pessoas que pensam que porque usam um celular ou porque jogam no computador são craque em educação digital, e não são. E isso é difícil, é complicado. Na verdade, falta a educação, né, dentro de talvez alguns valores, aí, como a Cristina Sleiman trouxe, valores morais, bons costumes, né, como a gente deve se portar. Então, assim, nós temos esse dever seja em cartilhas, o governo, né, desde a políticas e incentivos federal, estadual, municipal, enfim. E a OAB, que é o que nós estamos fazendo, né, aqui, a gente trabalha muito nesse sentido, para poder conseguir fazer com que essa justiça, né, do lado da nossa parte, né, essa justiça digital aconteça da melhor forma possível. Marli, muito obrigada por dividir conosco aí. Eu acho que o Maurício, e pelo final o doutor Coriolano vai complementar brilhantemente, né, é uma soma, por isso que a gente escolheu aí essa ordem de apresentação. Maurício, eu já passo a palavra para ti, para que você possa fazer um apanhado de tudo isso aí, tenho certeza, trazer para a gente uma boa noite de reflexão também.
Obrigada, a palavra é sua. Obrigado, Sandra. Boa noite a todos. Eu acredito que talvez do grupo aqui eu seja aquele que mais tenha características de nerd, né? Vocês sabem, na minha infância eu cresci devorando ficção científica. Nossa, eu gostava de ler tudo que, por exemplo, Isaac Asimov escrevia. Eu gostava de ler sobre inteligência artificial, eu gostava de ler sobre viagens espaciais, eu gostava de ler sobre computadores. A ficção científica me seduzia muito. Saiu um filme novo no cinema, tipo O Exterminador do Futuro, lá estava eu assistindo aquele filme. Então, e a gente vê, e eu vejo hoje que aquilo que era ficção científica há alguns anos atrás, hoje já faz parte da nossa realidade, né? Já faz parte do nosso dia a dia. Por um lado, eu fico muito contente com isso, o meu lado nerd fica muito contente, porque aquelas fantasias que eu tinha quando eu era garoto, hoje eu vejo se tornando assim, componentes essenciais do nosso dia a dia. Quando que a gente imaginava que a gente ia poder conversar com um computador, como, por exemplo, com a Alexa, e perguntar, Alexa, qual é a temperatura, Alexa, ou Siri, enfim, quando que a gente imaginava que a gente ia bater papo com o computador, eles iam responder, né? E que o computador ia ter até um determinado nível, condição de pensar e de trazer respostas mais elaboradas. Enfim, tanta coisa legal está acontecendo. E, principalmente, em função, talvez, da pandemia, essa transformação que nós passávamos, né, que já era muito presente no nosso dia a dia, se tornou mais rápida, mais célere, né? E realmente tem impactado a cada um de nós, não importa a atividade que nós desenvolvemos, não importa onde nós estamos. Hoje, nós somos testemunhas de uma belíssima transformação que está acontecendo em todo o nosso planeta. Belíssima. Eu acredito que talvez nós sejamos testemunhas aí da história, assim, de um grande feito que a humanidade está alcançando, ou seja, estando integrada através do conhecimento e principalmente através da internet, né? Se a gente for pensar na humanidade como um grande corpo, né, o que nos integra hoje, esse grande corpo, o nosso sistema circulatório é a internet, né? E eu acho que a gente já esteve próximos disso. Se a gente olhar no passado, lá no Império Romano, né, o Império Romano teve a sua presença assim como um grande império integrador que levava cultura, artes, levava medicina, avanços, inovações, mas hoje tudo isso acontece de forma muito mais rápida e eu diria a vocês que se a internet é o grande sistema circulatório, os dados ou o conhecimento é o principal combustível, é o que está oxigenando esse grande corpo que nós nos tornamos, né? Essa grande aldeia global aí que nós estamos presenciando, que nós estamos testemunhando, né? Então, sem dúvida alguma, o conhecimento é valiosíssimo, principalmente nos tempos atuais. Se já foi no passado, muito mais agora. É o nosso combustível, é o principal combustível aí, como gostam de falar algumas pessoas, né, o combustível da economia digital, ou seja, sem o conhecimento, essa economia não anda. E o conhecimento, talvez diferente de outros ativos, quanto mais ele é compartilhado, quanto mais ele é utilizado, mais valioso ele é. A gente sabe que a economia tradicional fala das questões da oferta e da procura, né? E que dependendo de como a oferta e a procura se comportam, a economia vai atuar de uma maneira ou de outra. No caso do conhecimento é diferente. Quanto mais ele é compartilhado, mais valioso ele se torna. Então, vamos partir desse pressuposto. Hoje nós somos nós estamos muito integrados através da internet, através desse espaço cibernético. Sim, mas o que isso tem a ver com a educação digital, né? O que isso se comunica com o tema que nós estamos discutindo hoje? O que nós observamos, por vezes, é que talvez um efeito colateral de toda essa mudança que nós estamos passando e talvez ainda estamos aprendendo a nos situar, né?
A doutora Marli trouxe exemplos ótimos de, muitas vezes, as pessoas pessoas comuns do dia a dia não sabem, talvez, como se posicionar numa audiência perante um juiz, utilizando aí o seu celular. Enfim, todos nós estamos aprendendo a nos posicionar. E é nesse ponto que eu gostaria de falar, ou destacar, trazer um destaque maior. Ou seja, o que eu percebo é que muitas vezes a gente pode entrar numa bolha, né? Imagine que a gente faz parte de um grupo do WhatsApp, alguns grupos do WhatsApp, ou grupos no Facebook, de temas, de assuntos que são do nosso interesse. Vamos dizer que eu faço parte de grupos que discutem sobre ficção científica. Talvez o meu mundo acabe ficando muito voltado e relacionado para as questões relacionadas à ficção científica, né? E eu corro o risco, se eu não olhar para fora da minha bolha, de ficar viciado ou respirar um ar viciado que não troca com o meio ambiente, que não troca com o lado de fora. E essa situação ela pode se mostrar, por vezes, problemática, perigosa, ou até ameaçar estruturas que são tão caras para nós, como é o caso da democracia, quando isso se converte aí, em uma bolha que alimenta preconceitos, ideias irrealistas, quando essas bolhas propagam fake news, né? E o problema é que nessas bolhas, talvez as pessoas nem percebam que elas estão umas retroalimentando o ódio, a raiva, o rancor, o preconceito das outras. Eu vou trazer um exemplo aqui, talvez o doutor Coriolano vai lembrar disso. Lá em Manaus, ou melhor, lá no Amazonas, nós temos o Festival de Parintins, né, do boi. Nós temos lá o boi garantido, que é o vermelho, e o caprichoso, que é o azul. Vamos imaginar que nós temos 2 grupos de WhatsApp, um do caprichoso e outro do garantido. Muito provavelmente, se eu sou do caprichoso, eu só vou falar bem do caprichoso e eu vou falar mal do garantido. Ora, as fantasias do caprichoso são mais bonitas, as músicas são mais legais, quem participa do grupo é mais descolado. Então, talvez esse viés de confirmação que eu recebo do grupo acerca das minhas opiniões me leva a crer que o caprichoso é bom e o garantido é ruim. E isso a gente pode extrapolar para várias situações da nossa vida, né? O quanto talvez as nossas opiniões não estão viciadas porque nós estamos presos a determinados preconceitos ou pensamentos. Ou seja, o conhecimento não circula, ele não troca com o meio externo. E eu tenho visto, infelizmente, isso acontecendo em diversas situações. Eu acabo participando de muitos grupos e eu vejo isso se repetindo. E o pior, gente, quando tem alguém que resolve se colocar com uma opinião diversa daquela que é majoritária no grupo, ele acaba sendo ou excluído do grupo ou acaba sendo mal falado, é visto como um par, é como alguém que não merece ser ouvido porque está discordando. Espera aí, mas eu não tenho direito de ter minhas opiniões, as minhas ideias, as minhas visões? Eu realmente preciso da validação do grupo para que eu possa ser visto como alguém de valor, alguém que efetivamente tem direito a expressar as suas opiniões de forma livre, de acordo com o que eu penso, com o que eu sou. Aí eu faço aí uma ligação com o que a doutora Cristina colocou. Aí os valores universais, aqueles que sustentam, que nos sustentam enquanto humanidade, esses são muito necessários. Na minha opinião, tem questões que não são negociáveis, como o respeito, como o amor ao próximo, como a generosidade, como nós sabemos lançar um olhar complacente ao outro. Então, vejo que, se por um lado a transformação digital faz com que o conhecimento circule rapidamente por todo o planeta Terra através da internet, por outro lado, nós corremos o risco de ficarmos presos nessas bolhas, em uma bolha que pode muitas vezes se tornar em preconceito, em raiva, em ideias irrealistas, e o conhecimento acaba não se renovando. No final das contas, nós precisamos reconhecer os limites do nosso desconhecimento, ou seja, reconhecer aquilo que nós não sabemos,
aquilo que nós ainda não alcançamos. E certamente, se eu fico preso, ou se eu só torço pelo boi caprichoso, como é que eu vou admirar a beleza do boi garantido, não é verdade? E olha, eu já estive lá em Parintins, eu posso dizer para vocês, a festa é fantástica, as torcidas são ótimas e certamente cada uma tem o seu valor. E eu acredito que, de igual maneira, nós, assim, poderemos reconhecer também essas questões se nos permitirmos aí termos mais acesso à beleza e diversidade que a vida nos traz. E, nesse sentido, eu já me encaminho para o final, mas eu só queria fazer mais uma ponderação. Nós temos tentado trazer esse tipo de pensamento quando nós exercitamos as questões da educação digital na nossa comissão. Ou seja, nós entendemos que o advogado, agora falando do advogado enquanto atuante nesses novos tempos, ele precisa estar posicionado no que está acontecendo. Então, os advogados, sim, precisam entender o que é cyberbullying, precisam entender quando ocorre uma situação de xenofobia, quando há porno revenge, quando um namorado envia os nudes da namorada e torna esses nudes públicos, né? Ou quando o vizinho faz o gato na internet do outro, ou quando alguém publica vídeos na internet ensinando como hackear o sinal da TV a cabo. Nós, advogados, precisamos entender essas questões, porque, no final das contas, nós seremos os primeiros juízes da causa, e nós precisamos saber como nos posicionar e orientar bem os nossos clientes. Agora, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu não tenho clareza a respeito do momento fantástico que nós nos encontramos e de quão bom pode ser se nós soubermos nos posicionar, talvez eu não tenha condições de dar as melhores recomendações ou os melhores insights ou orientações ao meu cliente. Então, na nossa comissão, nós temos procurado trabalhar muito nesse sentido, que pelo menos os advogados que estão ali discutindo e trocando conosco tenham condições de entender aquelas fantasias que eu mencionava no início lá de ficção científica, do Isaac Asimov, ou seja, inteligência artificial já é uma realidade. Hoje faz parte do nosso dia. Blockchain, criptomoedas já são uma realidade. Será que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, nós conseguimos imaginar uma situação onde nós não teríamos uma agência, um banco, uma agência financeira mediando a intermediação entre duas partes? Então, sem dúvida alguma, os tempos estão mudando e sem o conhecimento, ou seja, sem o entendimento de até onde nós podemos alcançar, muito provavelmente o advogado ou qualquer outro profissional não terá condições de exercer com primazia a sua atividade. Mas lembrando que, acima de tudo, nós precisamos transitar sobre aqueles valores fundamentais. Novamente, como a doutora Cristina colocou, existem valores que são inegociáveis, e esses nós não podemos abrir mão. Como a doutora Marli comentou, nós temos aí um público heterogêneo que precisa ser levado em consideração, principalmente quem tem mais de 50, né, doutora Marli? Eu tenho. Mas eu diria que eu sou só jovem há mais tempo. Então, uma das melhores maneiras que nós temos de compartilhar o conhecimento, sem dúvida alguma, é aplicando a educação digital no nosso dia a dia. E ser educado digitalmente é entender até onde eu posso ir e até onde eu preciso me conter. E reconhecer, principalmente, que ficar mergulhado em bolhas que trabalham o ódio, o preconceito, as fake news, que podem eleger até presidentes, certamente não vão fazer de nós, enquanto humanidades, estarmos mais engrandecidos. É isso que eu tinha para colocar. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse debate tão importante para nós. Muito obrigado. Maurício, muito obrigada. Brilhante a sua exposição. Realmente, assim, você encerra nesse momento essa fala com algo para que nós possamos refletir mesmo. Até quando nós vamos ficar em bolhas, né, e limitando a nossa consciência e até também a nossa inconsciência, reforçando, né, valores que estavam ali, que já não fazem parte mais desse novo cenário, dessa heterogeneia trazida,
com certeza, de tudo que vocês colocaram e trouxeram agora, fica muito claro que, tudo bem, o direito ele tem que caminhar, tem que melhorar, ele tem que entrar e entender a sociedade, a nova sociedade da informação, mas também recepcionar o conhecimento técnico, que hoje, inclusive, né, a gente não, você também é professor no Senai, eu acho que se eu não estiver errada, nessa parte, né, mais técnica, que envolve programação, envolve noções básicas de informática. Então, isso precisa ser trazido para a realidade do profissional do direito. Eu digo que, sempre digo, alguns ficam, às vezes, um pouco ofendidos, mas a gente também tem que aprender a dizer, porque estamos numa sociedade democrática, e se a gente não manifesta a nossa opinião com verdade, a gente acaba sendo cúmplice das mentiras e aí continuamos fomentando uma sociedade desigual e a gente com tanto potencial como nós temos. Mas é fato que a escola do direito, a faculdade, as universidades, elas têm que mudar essa metodologia, esse viés. Algumas faculdades particulares, alguns grandes, já estão fazendo isso, já estão entendendo isso, e o ser humano, mesmo que não esteja dentro desse nicho do direito, mas dentro do direito, esse ser humano que vai ser um advogado, ou vai ser um juiz, um promotor de justiça, um operador do direito, que ele venha, de fato, cumprir a função precípua do operador do direito, que é encontrar a justiça, que é encontrar, proteger a liberdade, é manter a igualdade entre as partes. Concorda com isso, ou eu acabei me empolgando um pouco mais, mas precisamos falar dessa mudança urgente. Sem Pode dúvida, complementar. Concordo plenamente. E eu acredito, como muito bem colocaste, que para que nós possamos ter esse posicionamento como advogados, passa pelo processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento de cada um de nós, ou seja, existem novas ferramentas que o advogado pode utilizar para melhor exercer a sua atividade, seja através de sistemas, ou seja, através da revisão dos seus conceitos. Nós precisamos enfrentar essa mudança. Senão, talvez a profissão de advocacia, como nós conhecemos, deixe de existir, né? Porque os tempos estão mudando tão depressa. Exatamente, essa é uma grande preocupação, a ordem tem essa grande preocupação, nosso presidente em especial, sempre estamos comentando sobre isso, mas obrigada aí por complementar esse desdobramento do pensamento. Professor Coriolano, nosso grande mestre, nosso membro de honra, né, que nos auxilia aí, e também com quem eu aprendi, se hoje estou aqui, foi porque eu aprendi muito com esse grandioso profissional e um ser humano a qual tenho toda a minha admiração pela sua constante facilidade ou não, né, professor Coriolano, de provocar as mudanças para si e para os outros que lhe cercam. A palavra é sua. Presidente, doutora Sandra Vilela, uma honra muito grande participar desse debate com professores tão experientes, cumprimentar a doutora Marli, cumprimentar o doutor Maurício, a minha querida amiga, presidente da Comissão de Educação Digital da UAB. Nós fundamos a comissão histórica na OAB São Paulo. Dentro de tudo que nós passamos, de tudo que foi dito, eu me lembrei de Descartes, onde ele coloca o homem e os problemas humanos dentro das paixões da alma. O homem, ele não consegue se conter diante dessas paixões. E assim, diz Descartes, nós vamos escrevendo a nossa história no grande livro da vida. E Descartes, no seu discurso sobre as paixões da alma, ele traz uma série de reflexões sobre a capacidade do homem de se conter, de não trair
de dizer a verdade, de ser uma pessoa realmente voltada para o bem comum da sociedade. Vou falar um pouquinho também de estelionato sentimental, que está acontecendo muito. A educação digital pode ajudar muito essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de crime. Eu estou participando de um prefácio de 5 professoras de Brasília que foram vítimas de uma mesma pessoa, de um mesmo homem, que se aproveitou do prestígio, dinheiro, facilidades, etc., para justamente angariar vantagens indevidas. Ele amava todas e não amava absolutamente nenhuma. O que eu senti com o diálogo com essas professoras, elas me disseram: doutor Coriolano, eu não tenho uma cartilha, nós não temos informação, nós somos presas fáceis. Sim, nós precisaríamos de muitas cartilhas. Eu e a doutora Cristina, nós fizemos acho que umas 8 cartilhas no âmbito da OAB, falando do cyberbullying, falando dos danos morais, aquela pessoa que na internet deliberadamente causa ao outro dores, angústias e aflições que atingem a sua esfera íntima e valorativa e, além, possui uma repercussão social extremamente relevante. E dentro desse diapasão, como que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem se posicionado em relação a essas ofensas e também às fake news. Identificado o primeiro compartilhamento, o autor da fake news responde solidariamente todos aqueles que curtiram, comentaram e compartilharam a notícia falsa, né? A doutora Cristina Sleiman é minha advogada num caso que envolveu o ministro José Eduardo Cardoso. Eu estava em 2015 no Palácio dos Festivais com o professor Damásio de Jesus, dividindo uma mesa, eu, o professor Damásio de Jesus, uma grande honra para mim, e o ministro José Eduardo Cardoso, em 2015. Se nós formos voltar um pouquinho no tempo, 2015 era um momento muito político, muito complicado para o PT, né? Acabou a palestra, nós descemos todos juntos, o professor falou: gostei muito da sua fala, eu posso colocar um selfie nosso nas minhas redes? Falei, claro, professor, uma honra. Tirando uma foto com o ministro, né? Segunda-feira, eu era bandido, era marginal, todo tipo de montagem possível e imaginável foi feita. Isso foi às 9 da manhã. Meio-dia, a doutora Cristina Sleiman estava na porta do Facebook com uma liminar que pulverizou todas as informações e elas nunca mais foram vistas. Mas o que é isso? Experiência profissional. É um profissional que sabe gerar o código das imagens, sabe peticionar na linguagem que o juiz, que o magistrado possa entender e compreender que aquela tutela é uma tutela de urgência. Uma mentira contada centenas de vezes, ela, infelizmente, se torna verdade. Falando um pouquinho agora de um assunto extremamente importante, que é a tutela do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio das contas do presidente Bolsonaro e de demais pessoas que estariam ligadas a ele. À primeira vista, eu entendi que era uma violação à competência internacional de outros tribunais. Mas, lendo um pouco melhor as explicações do ministro, eu entendi que essas imagens não vão estar visíveis no Brasil para
brasileiros, para as contas brasileiras, mas estarão visíveis para os demais países, sob pena de futuramente qualquer juiz do mundo retirar um conteúdo que é útil aqui para o Brasil, mas na visão da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, é um conteúdo que não serve, né? Então, isso não poderia deixar de comentar essa questão, que passa por instrumentos de educação digital que praticamente não existem dentro do poder público brasileiro. O Ministério da Justiça e diversos outros órgãos não produzem cartilhas, treinamento a seus funcionários sobre ética, sobre as questões de bem tratar o outro. Respeito é fundamental. Eu posso exercer críticas contundentes, eu posso expressar livremente a minha liberdade de expressão. Mas o que muitos se enganam é que na Constituição Federal não existe direitos absolutos. Dizia o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho que no choque de dois princípios eles têm que se harmonizar entre si para que a tutela jurisdicional alcance o que diz do Dworkin, o famoso ideal de justiça, né? Ao fato jurídico aplica-se a regra, o princípio como regra cogente, e nós aproximamos o direito da ética, aproximamos o direito da moral, que é o que todos nós queremos, né? O que todos nós queremos, que o direito seja o grande veículo de transformação social, como foi na Alemanha, como foi na Holanda e diversos outros países que têm um ordenamento jurídico extremamente avançado. Nós recebemos na Fiesp, onde eu sou diretor, o presidente da Suprema Corte japonesa. E estava lá o nosso presidente, ministro Sidney Sanches, aposentado, que é o nosso presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Em um determinado momento, o ministro perguntou, o ministro Sidney Sanches virou para o presidente da Suprema Corte Argentina e disse: quantas leis inconstitucionais existem no Japão? Ele respondeu: nenhuma. Nós não produzimos leis inconstitucionais. As nossas leis têm participação do judiciário, têm participação dos cientistas políticos, têm participação maciça da comunidade acadêmica, para evitar justamente a perda de tempo, o esgotamento do Estado com audiências públicas infindáveis para discutir, muitas vezes, absolutamente nada. Temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que deveria ter sido criada, em primeiro lugar, para educar as empresas, a criar uma cultura efetiva da proteção de dados que nós não temos. Nós criamos agências e mais agências com um viés extremamente punitivo. E o cidadão, o empresário, ele já passa a ter um medo terrível daquilo, né? E eu fui no Congresso e disse: cadê a educação digital? Nós temos que dar um tempo para que as empresas assimilem essa cultura, né? Porque, vejam só, um exemplo simples. Eu vou visitar um colega advogado, uma banca multinacional, 12 andares, etc. Vou ter uma reunião. Doutor, os seus dados biométricos? Pois não. Doutor, seu RG, vou tirar a cópia? Pois não. Aí eu subo. Tenho a minha reunião, fui filmado pelas câmeras, etc. Acabou a reunião? Acabou. Eu gostaria de falar com o DPO, responsável pelo prédio, responsável de vocês, porque eu quero que todas as minhas imagens sejam removidas. Eu quero um comprovante cabal e retorquível que essa imagem foi
ela foi apagada. Se estava acontecendo um crime naquele momento, para fins de segurança pública, a minha imagem não pode ser apagada, mas ela deve ser anonimizada, porque eu não faço parte do contexto criminoso, né? Então, aqui, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai enfrentar um desafio tremendo entre as empresas de segurança privada e o poder público, os responsáveis pela persecução penal, né? E para tudo isso vai exigir um manual de procedimentos técnicos para colheita, análise, preservação e disponibilização dessas provas em juízo para que elas sejam justas e perfeitas frente à nossa ordem jurídica, ao nosso Código de Processo Penal, ao nosso Código de Processo Civil. Democracia. A nossa democracia tem sido atacada por essas grandes empresas como Facebook, como Amazon, que foram chamadas agora no Congresso Nacional, no Congresso americano, no Parlamento americano, para explicarem pela primeira vez, de uma forma um pouco mais veemente, como que os nossos dados são utilizados, como que os dados dos clientes são utilizados. O Alexia, ele copia absolutamente tudo, e o presidente da Amazon disse, olha, mas eu não garanto que em algum momento alguma coisa pode ter vazado, né? Claro que ele não pode garantir, né? Uma outra questão extremamente importante para a população que eu gostaria de deixar registrado: troca de celular nas operadoras. Você vai lá, né, você tirou nudes o dia inteiro, você tirou nudes a vida inteira, né, não tem nenhum problema, ninguém tem a ver com a vida de ninguém, etc. Aí você chega na operadora da Samsung, na operadora, olha, eu vim trocar meu celular, você pode dar uma deletadinha aqui? Ele deleta. Você pega o celular novo, todo contente, baixa as suas fotos, etc, etc, etc. Como você não fez um sistema de delete físico do seu aparelho, simplesmente analógico, todos os metadados daquelas fotos estão dentro do seu aparelho e podem ser restaurados com tecnologia da Samsung. Ou seja, por isso que estão aparecendo diversas fotos extremamente comprometedoras de pessoas que não se acautelam. No momento que você tem que trocar um celular, educação digital, sabe? É dever da Samsung informar, é dever da Apple informar. Por que elas não informam? Porque elas querem os nossos dados, elas querem as nossas fotos. Senhores, informação é poder. Eu estava assistindo a série 000, sobre a máfia. Domino, um senhor já de idade, etc. Todo mundo querendo acabar com ele porque ele estava velho, porque ele estava ultrapassado, porque ele já não servia para absolutamente nada. Senhores, ele tinha informação. Ele tinha informação de todos os fornecedores, de todos os cartéis. Ele guardava só com ele. Escrevia num papelzinho. Ele era absolutamente intocável, porque ele dizia: a informação vale mais do que o dinheiro. Informação é poder. Temos na rede um conjunto de dados, metadados, microdados. As grandes empresas pegam essas informações, transformam em dados conjugados em informações em estatísticas em poder empresarial de venda de serviços. E, no último nível, a sabedoria empresarial para que, com ética, possa empregar essas informações dentro dos limites da lei, preservando a privacidade, a intimidade e a dignidade da pessoa humana. Presidente Sandra Vilela, 15 minutos completos.
foi uma honra tecer essas breves palavras para vocês. Procurei dar um overview aí. Obrigado. Acabou, professor? Pode continuar. Pode continuar. Não acaba, não. Eu estou aqui. Eu acho que a gente tem que encerrar. Se todos os demais... vou passar a palavra para ver se alguém quer produzir algum debate. Aí é Cris. Mas, assim, Coriolano, como é importante esse ponto sobre o poder, sobre essa questão da falta de cultura digital preventiva, né? Vamos dizer assim, preventiva, porque a ativa ela vem a partir do momento que você sofre, né, o resultado de um problema, como você trouxe, mas a preventiva que cabe ao governo, que cabe às instituições, que cabe a nós, como instituição, estamos fazendo isso aqui, mas ainda é pequeno, porque o país é enorme e nós temos, né, uma desigualdade social gigantesca, a informação não chega para um e para outro da mesma forma. Então, assim, eu até lhe questiono e peço mais uma abordagem sua no sentido, o que nós podemos fazer para entender essa ética dessa sociedade, porque nós estamos, né, na sociedade de informação, que ética vai vigorar nesse século XXI e como nós vamos poder, de fato, não perdermos o nosso Estado democrático de direito, e de fato, porque ele está completamente ameaçado, né? Nosso mestre Ives Gandra já dizia isso, que o nosso sistema é falido e a nossa democracia está extremamente ameaçada. Eu realmente, assim, tenho essa preocupação e te passo a palavra para que possa, de repente, a gente até concretizar esse evento com essa reflexão, que eu acho que é o maior presente que nós podemos deixar aqui para todos. Doutora Sandra, presidente, a senhora compartilhou um artigo meu essa semana que se chama Fake News, Ética e Pós-Verdade. E lá eu trago um estudo do MIT que revela que as fontes de poder que estão interligadas às redes criadoras de fake news, elas disparam 3 fake news. 3. Porque se descobriu que os robôs, os bots do Facebook, do Twitter, para controlar essa massa de notícias falsas, ele consegue eliminar 2 informações falsas. A partir disso, o MIT prova matematicamente que existe um impulso tremendo da terceira informação. Uma das academias que mais tem se debruçado em torno da problemática das fake news, sem dúvida nenhuma, é o MIT. Vocês vão encontrar centenas e centenas de informações. O homem, todos nós, somos tragados, somos ensinados a termos ideologias. Ideologias, muitas vezes, são preconceitos. Preconceitos, muitas vezes, levam à intolerância, como disse a doutora Cristina Sleiman, quando ela diz que nunca foi tão importante a tolerância na nossa sociedade. E, basicamente, o que acontece? Eu recebo uma notícia de um candidato X, escandalosa. Eu já não gosto desse sujeito. Eu não vou nem me preocupar se a notícia é falsa, se ela é verdadeira, porque, ideologicamente, eu já estou treinado por uma massa de informações falsas que circulam o tempo todo, o dia inteiro, em grupos de WhatsApp, e me torno um compartilhador contumaz de notícias falsas. E se espalham para milhares e milhares e milhares de pessoas, que muitas vezes não conseguem resgatar a sua honra e a sua dignidade, porque até então o mal
já foi feito, ele já foi propagado. Um outro aspecto muito interessante é a educação digital na família, que é a nossa base, né? A nossa base. E a família envolve o pai, a mãe, os filhos, os namoradinhos dos filhos, que ou vai para a casa de um, ou vai para a casa de outro, etc. E eu estava lá lecionando na pós-graduação, né? O casal super compenetrado sentava bem na frente, né? No curso de segurança da informação. Nas 2 últimas aulas, eu percebi que ela sentava numa ponta da sala e ele sentava na outra ponta da sala. E o tempo todo. Você notava claramente que eles estavam discutindo o tempo todo ali. Na última aula, na metade da última aula, ela levanta, com o celular na mão, ela fica parada em frente ao namorado, bate o pezinho 3 vezes, ele levanta, ela... O que a sua ex-namorada, que você disse que tinha bloqueado, está curtindo as nossas fotos das nossas viagens? Você prometeu para mim que você ia bloquear essa pessoa. Aí nós vamos ler David Rock, doutora Sandra Vilela. David Rock é um dos cientistas mais conceituados na atualidade, que se debruça a entender as nossas reações e as nossas dores físicas causadas pelas redes sociais. David Rock, ele diz que quando um cônjuge, ou um namorado, ou um amigo, ele promete que vai tomar determinado procedimento e ele não cumpre, ele trai a palavra, aquele ato de desbloquear a ex-namorada gerou na menina uma dor física. E ele prova cientificamente que se produz essa dor física, essa angústia. E cada um de nós somos seres humanos. Temos uma forma de extravasar, eu parei a aula, etc. E onde é que a educação digital falhou? As pessoas hoje começam a namorar sem tomar o mínimo cuidado com o essencial, as redes sociais. Primeira coisa, tem que se conversar. O WhatsApp, um vai ter acesso ao WhatsApp do outro quando quer ou de vez em quando. Como é que é a regra do WhatsApp? Que o marido, um belo dia, ele chega em casa, ele quer ver um WhatsApp da esposa, o prédio cai, né? O prédio inteiro cai, o vizinho fica sabendo do problema, é uma coisa horrorosa, né? Porque ela prefere ir para a cova dos leões do que mostrar o WhatsApp para o marido. Nevermore, né? Não foi combinado. O perfil vai ser conjunto, as fotinhos vão estar lá juntinhas ou vão estar separadas. Você vai ter acesso à senha do Facebook da sua namorada e vice-versa. Senhores, são coisas tão simples, são pactos de relacionamento para a boa educação digital nas redes sociais que precisam ser combinados. E hoje os jovens, os pais, os educadores, os professores que tinham a missão de ensinar esses jovens a não exporem o seu corpo físico, e aí eu acompanho a doutora Cristina Sleiman, o adulto expõe, às vezes, muito mais do que o adolescente. E vemos isso em diversos casos. Por quê? É outra geração. É uma geração que ela se sente falsamente protegida. Não vai acontecer nada, a pessoa vai deletar, etc. Senhores, e a lógica masculina, ela é horrorosa. A lógica masculina é horrorosa. A mulher manda uma fotinho
sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá para o amiguinho, olha a fotinho que eu recebi dela. Eu sou bom. Eu sou cara. Né? Ele fica revelando o acerto. Né? Senhores, que graça tem isso. Né? Para muitos, né, machistas, né, acham que é uma maravilha, porque os amigos apoiam. Puta, você é o cara, hein, meu? Você, olha, essa menina tá te mandando assim, nossa, que fotos, que filme. Ela deixou você filmar, vamos assistir juntos, fazer uma sessãozinha em casa para assistir o filme. Senhores, é a lógica masculina que precisa ser mudada com educação digital. E isso causa à mulher uma violência psíquica. Isso causa à mulher um dano, muitas vezes, permanente, psicológico, etc. Por quê? Porque o homem se acha bonzão. Né? Ele pode. Porque se ele aparece nas redes pelado, ele é o cara, olha lá, olha o corpão dele, olha lá. Né? Agora, a mulher, coitada. Né? Por quê? Nós somos uma sociedade machista, extremamente machista, onde as mulheres ganham menos do que os homens. As mulheres... Saiu a pesquisa no parlamento americano. As congressistas americanas, elas são interrompidas 30 vezes mais do que os homens. Senhores, isso é lamentável. Lamentável. E tudo isso só vai mudar, doutora Sandra, com esse empoderamento da mulher, a mulher realmente se impondo que ela pode, que ela consegue, e tomando o seu espaço. O mundo seria maravilhoso se ele fosse controlado, dominado pelas mulheres. Se nós tivéssemos um presidente da República mulher, uma presidente da OAB hoje mulher, senhores, está na hora de nós darmos espaço às mulheres para que esse mundo passe a ter um toque feminino de liderança, feminino real de liderança, porque isso não existiu na história até hoje. E precisa disso. Nós precisamos disso. Me empolguei, né? Me empolguei totalmente. Chega, né? Professor Coriolano, em hipótese nenhuma, trago aqui para a gente poder cumprir o horário, claro, peço licença aí aos organizadores, eu tenho, aí acredito eu, 3, 5 minutinhos aí de fala, mas estou encantada com as suas colocações. Essa questão da liderança feminina, isso o nosso presidente, a doutor senhora Rafael... é o maior exemplo disso em Santa Catarina. A senhora é o maior exemplo. Na verdade, foi uma honra e foi justamente porque nós temos um presidente que pensa muito parecido com o que o senhor está falando, e ele é um viés, porque eu prefiro até dizer que assim, o ideal é o equilíbrio, que tanto o homem e a mulher possam andar somando as suas habilidades, somando aquilo que um e o outro têm. Esse é o ideal, e que é o ideal que vai fazer com que uma justiça, não só a justiça no sentido justiça propriamente dita, mas essa justiça humana, essa interligação que nós temos para poder fazer as coisas acontecerem. A Comissão de Direito Digital, por exemplo, aqui é basicamente 90% masculina. Temos 3, 4, 5 mulheres, ou mais um pouco, mas participantes e atuantes. É difícil, a gente tem que saber lidar, como que a gente lida, às vezes os aspectos machistas, eles vêm à tona para poder... A gente tem que enfrentar e saber enfrentar. Mas, mais uma vez, né, para não fugir, é educação digital, é bom senso, é ética, é entender o que a gente está passando e falar, por que a gente não pode mudar? Porque se a gente mudar, nós vamos ter resultados diferentes. Então, não adianta falar, queremos um governo diferente, continuamos fazendo igual, seja um governo, seja uma presidência de uma instituição federal como da Ordem. Então, assim, eu quero lhe dizer que as suas palavras para encerrar esse evento foram maravilhosas. Nós temos aqui no chat, eu não vou poder citar
todos vocês que fizeram comentários, mas o nosso querido Pedro Pirajá, presidente da Comissão de Inovação, está aqui desejando parabéns para todos vocês. Presidente Marcos Vinícius, o diretor, diretor da ESA também, e vários outros colegas no chat, assim, encantados com esse evento, com tudo que foi trazido, elogiando a doutora Marli pela garra que ela está tendo, enfrentando aí na inclusão digital essa transformação sistêmica, essa dificuldade que o Estado, né, que os advogados desse Estado estão passando com esses sistemas de peticionamento eletrônico e outras dificuldades. Mas, assim, muito obrigada, vocês fazem parte da nossa casa, sintam-se convidados, fazem parte, já são membros, e que a gente possa repetir, ainda esse ano, um debate muito rico sobre ética, educação digital e democracia. Ano que vem temos eleições, precisamos nos preocupar com o que vai acontecer, precisamos cuidar daquilo que nós vamos ler, das fontes às quais estão emitindo essas informações, e entender, acima de qualquer coisa, que a gente precisa escolher um lado, e o único lado que é possível fazer com que o mundo dê certo é o lado das virtudes. E esse eu realmente me rendo a ele. Muito obrigada, obrigada a todos que estão participando. Cristina, Marli, Maurício, muito obrigada. Vocês fizeram essa noite, definitivamente, uma grande noite no mês da advocacia, aqui na nossa seccional de Santa Catarina. Muito obrigada.